palestra. Nós vamos entrar agora num painel que fala sobre bioinsumos e sustentabilidade. E aí, eu gostaria de convidar para essa primeira parte uma palestra sobre bioinsumos no agronegócio, a evolução do setor, cases de sucesso e estratégias de manejo on-farm. A nossa palestrante é Simone Vieira, doutora em agricultura tropical e subtropical, atualmente é gerente de desenvolvimento técnico na Solubio. Simone Vieira, seja muito bem-vinda. Prazer recebê-la aqui. Uma salva de palmas para Simone. Obrigada. Aproveite o espaço. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A gente que fica por último fica um pouco com menos privilégio, né? O pessoal já está cansado, mas eu falo bem alto, então as pessoas vão levar um verdade, susto assim. Simone. E aí eu mantenho todo mundo acordado e tenho certeza que vocês vão conseguir esperar o chopp para mais tarde, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu só voltar aqui. Como fui apresentada, né, hoje eu sou doutora em agricultura tropical e subtropical, trabalho há algum tempo aí com bioinsumos, né, não vou falar quanto tempo eu trabalho com bioinsumos, senão eu entrego a minha idade. E hoje eu sou responsável pela área de desenvolvimento técnico, tanto de produtos quanto de mercado dentro da Solubio, que é uma empresa de biológicos on-farm, tá? Então, eu venho acompanhando, né, esse boom de bioinsumos aí no mercado. Acompanhei há um tempo atrás, como aluna de pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí caí na indústria, né, desenvolvendo ferramentas, treinando equipes. Então, a gente tem acompanhado aí os desafios e como que tem se desenvolvido essa ferramenta no mercado brasileiro e no mundo, né, que acabou sendo uma tendência no mundo. Nos últimos anos, não só o Brasil, mas como o mundo inteiro, começou a despertar para bioinsumos. De onde vem isso, né? Isso vem do mercado que começa a exigir mais, o mercado consumidor, né? Começa a exigir por um ambiente, por uma produção muito mais sustentável. A gente tem uma geração muito mais preocupada com isso, né? Vem aí, a gente falou, tem crédito de carbono, começa a ter essa movimentação, e aí os bioinsumos eles começam a se destacar. Um dos fatores que a gente se fala muito, mas eu acho que não é o único fator, né, que fez com que o bioinsumos ganhasse espaço, é a resistência em relação aos químicos, né, que você tem pragas, você tem doenças que começam a ter resistência às ferramentas, então, utilizadas. Existem várias previsões, né, existem vários estudos em relação ao quanto pode movimentar esse mercado de bioinsumo. Pode ser que alguns pesquisadores acertem, outros errem, porque a gente não pode prever alguns acontecimentos econômicos e mundiais até mesmo, né? Mas um estudo de 2022, né, falava aí que essa taxa, que o Brasil cresceu em 42% em comparação à taxa global, que cresceu 16%. Isso porque o Brasil é um país tropical, então o uso de defensivos ou qualquer ferramenta para controle de pragas, doenças, plantas daninhas, ele é maior. A gente tem aí cultivos, safra, safrinha, chega a ter terceira safra em algumas regiões do Brasil, e, por consequência, então, a gente cresceu nesse volume porque o consumo, né, de químicos também era maior. Então, é uma consequência do número que a gente tem em relação ao agro, tá? Em relação ao que a gente vê de crescimento, né, no mundo, se fala aí de um crescimento, de uma projeção de uso de até 23 bilhões no final de 2030. Isso muito porque a gente vê aí esse movimento de multinacionais de químico entrando para essa expertise, né? Eu tenho certeza que quem aqui frequenta feiras agrícolas esse ano reparou que todas as empresas de químico estão lançando o portfólio de biológico.
né? Eles não dominam o mercado de biológico, eles não dominam a expertise biológica, mas eles têm potencial de compra, de comprar as empresas menores que aí sim dominam esse mercado, né? Então, a gente vê esse crescimento. Eu acredito que as empresas de químico elas não acreditaram que o biológico dessa vez fosse colar, né? Porque é uma ferramenta tão antiga em relação ao manejo de pragas, em relação a possibilidades de uso, mas veio e ficou, né? A gente tem hoje, dentro da propriedade, pessoas mais qualificadas tomando decisão do que utilizar na fazenda. Então, isso é um dos fatores que eu vejo como importante para esse crescimento do uso de bioinsumos. No Brasil, a gente vê aí uma crescente em relação ao número de registros. Em 2022, a gente teve um pico de registros de bioinsumos. Esse ano, 2023, 2024, a gente tem uma queda no número de registros, né? Porque após o registro, as empresas começam a trabalhar com esses produtos e posicioná-los no mercado. Óbvio que continua crescendo, continua expandindo a variabilidade de espécies sendo utilizadas. Eu acredito que ainda tem muito produto para ser lançado aí em relação como bioinsumo. Óbvio que, vindo as multinacionais de químico, entrando nesse mercado de biológico, eles têm uma vantagem, né, em termos de governança e de financeiro, para poder trabalhar com esses biológicos e posicionar melhor no mercado. Mas as empresas brasileiras, e o Brasil tem muitas empresas que têm nascido, né, com esse DNA já biológico, muito advindo daquele volume de trabalho feito na universidade, gerando tecnologia, gerando estudos, teses, dissertações de mestrado aí que traziam, né, esse conhecimento técnico em relação a esses produtos. Em relação ao dimensionamento do mercado, por mais que a gente fale que está bombando de empresas de biológico, né, ainda é muito pequeno o uso de biológicos no mercado, né? 2020 e 2021, né, esse estudo mostrou que apenas 4% dos insumos utilizados pelo agricultor era biológico. Ah, Simone, estamos em 2024, isso cresceu? Não passou de 6% ainda. Então, a gente ainda tem muito espaço, né, para o biológico ocupar dentro do que é utilizado de químico, no comparativo. Existem pesquisadores super otimistas que falam que esses valores vão inverter em menos de 10 anos. Vai ser 96% do biológico e 4% do químico. Eu, como uma pessoa do mercado de biológico, eu não acredito. Eu não acredito por questões até mesmo, por mais que eu seja um entusiasta do biológico, eu sou, antes de tudo, uma entusiasta do manejo integrado, né? E a gente, quando estuda estratégias integradas, a gente estuda também que não existe nicho vazio. Se não existe nicho vazio, e eu tenho um sistema de cultivo, como a gente tem no Brasil, que é simplista, ou seja, ou é soja, ou é milho, ou algodão, ou cana, não existe uma variabilidade, uma rotação de culturas que possa permitir que eu consiga ter equilíbrio no meu sistema, eu vou estar sempre precisando de ferramentas emergenciais, né? Então, eu não acho que em 10 anos a gente possa inverter, talvez um tempo um pouco maior. O meu otimismo e o que eu tenho feito ali, eu realmente acredito que nos próximos 10 anos a gente pode ficar meio pau a pau aí com a utilização dos químicos, porque a gente vai evoluir muito ainda as gerações de biológicos, né? A gente ainda está numa geração de biológico muito simples. Quando a gente fala em biológicos, né, tem muito agricultor que fala, eu não uso biológico, só uso inoculante. Inoculante está nos biológicos, viu, pessoal? A gente vê aí uma evolução nas espécies que têm sido utilizadas como produtos, né? O bradyrhizóbio, que é inoculante, já é de praxe em culturas como a soja.
Você vê aí as zospirilos, né, através de trabalhos feitos pela Embrapa, esses micro-organismos passaram a ser ferramentas fixas no manejo do produtor. E o que a gente percebe aí, por exemplo, que a zospirillum, que é aí, né, fixador de nitrogênio para gramíneas, o pessoal tem utilizado em outras culturas como promotor de crescimento, ele tem crescido, né, o seu espaço no mercado, ele tem aumentado, ao passo que alguns outros micro-organismos, como o Bacillus subtilis, às vezes acabam caindo, até mesmo porque, por causa do nicho de mercado, né, você está falando de um micro-organismo utilizado como bionematicida, aí começa a entrar outros micro-organismos com a mesma função. Então, a gente vai ter uma variação de micro-organismos, o que é muito importante, né, para a saúde dos produtos. Né? Quando a gente fala que não existe nicho vazio e a gente está utilizando sempre um único micro-organismo, a gente não está trazendo variabilidade genética para o campo. Então, eu vou ter sempre um problema novo. Quando a gente fala em bioinsumos, né, às vezes a gente pensa que é só um fungo, uma bactéria, mas existe uma série de ferramentas que podem ser utilizadas e são classificadas como bioinsumos, pessoal. Então, a gente tem aí desde a parte de biofertilizantes, bioestimulantes, né, mais voltados aí para a promoção de crescimento. Hoje se fala muito da questão da indução de resistência ou tolerância a estresse climático, né, seja aí ao estresse hídrico ou à variação de temperatura. E é um caminho que vai trazer para o Brasil ou para a agricultura que utilizar dessas ferramentas uma resiliência muito maior em relação ao estresse ambiental. Os produtos de controle biológico, que são aí os mais conhecidos, né, os biofungicidas, os bioinseticidas principalmente, vai continuar aumentando, né, o número de espécies sendo utilizadas nesse sentido, justamente porque a gente vê aí a questão da resistência dos químicos nesse caso, que é bem evidente. Óbvio que quando a pesquisa começar a conseguir bioherbicidas e biofungicidas eficientes para ferrugem, aí o salto vai ser bem maior em relação ao número de produtos a serem utilizados, e aí sim a gente vai começar a poder pensar em agricultura mais regenerativa, vai começar a pensar em áreas 100% biológicas, né? E como que fica, então, a classificação, pessoal, da utilização dos bioinsumos, né? Em 2021, a gente tem aí um número, a maior porcentagem dos bioinsumos estão na classe dos bionematicidas, até mesmo porque, pensando na aceitação de uma nova tecnologia, quando o produto ele consegue ter um resultado visual, ele tem uma aceitação melhor no mercado, por isso que a gente vem aí com os bionematicidas, né? Porque mostra muito o resultado quando você utiliza esses bioinsumos. Bioinseticidas, esse ano começou a crescer bastante o número de bioinseticidas, principalmente por causa de pragas como mosca branca e cigarrinha, que começa a ganhar, né, a ter mais problemas, maior dificuldade de controle, e aí abre um espaço gigante para o bioinsumo. A gente começa a ver que a utilização de ferramentas integradas, químico mais biológico, tem sido mais eficiente que só uma ferramenta química ou só a ferramenta biológica. Tá? E, no futuro, a gente vê que o bioinseticida ele realmente vai começar a dominar bem mais o mercado. Tá? Principalmente com as multinacionais de químico agora entrando nessa expertise. Por quê? Porque tem domínio da parte de formulação, então eles conseguem trazer aí esses bioinsumos com uma característica, com uma possibilidade de uso mais parecida com a do químico, que é o que o agricultor está mais acostumado. Né? E aí a gente entra, deixa eu só dar uma voltadinha aqui para falar um pouquinho da questão do on-farm. Aí a gente entra no on-farm, a gente fala de bioinsumos e a gente tem hoje 2 mercados de bioinsumos. O mercado de prateleira, que a gente chama de industrial, que é aquele que você tem um micro-organismo, você seleciona ele, você faz uma formulação para você dar
para preservar por mais tempo esse micro-organismo, né? E ele é tratado ali como um produto químico, né? O tempo de prateleira ele é mais parecido, ele tem mais resistência, mais tolerância, mas a utilização ela segue o padrão das recomendações de químicos. E a gente tem o on-farm, né, que começa esse movimento aí. Existe hoje toda uma regulamentação voltada para isso, discussões no Senado, na Câmara de Deputados, voltado para essa regularização. Quando a gente fala do consumo, dentro daqueles 4%, lembra que eu mostrei, em relação que a gente pensa que vai chegar a 7% o mercado de bioinsumos em relação ao químico, dentro daqueles 7%, 76% a gente está falando do bioinsumo industrial, que é o de prateleira, e 24% do on-farm. Então, eu trabalho numa empresa de on-farm, pessoal. E, assim, não é para qualquer um. Não dá para qualquer um fazer on-farm. Porque você pode queimar a tecnologia, precisa de um nível técnico para poder produzir esse insumo, mas é extremamente necessário, e eu vou falar um pouquinho mais na frente por que é necessário, principalmente num país como o nosso. Quando se fala em on-farm, qual é a principal diferença? Lembra que eu falei que o produto biológico industrial, ele é tratado, né, não tratado, ele tem ali uma característica, uma facilidade de utilização muito parecida com o químico. Então, você tem um micro-organismo e ele vai executar aquela função X bem específica, certo? Quando eu estou trabalhando com produção on-farm, o que acontece? Todo micro-organismo, durante o seu processo, né, vocês podem ver aqui, que existe a fase de crescimento dele, conforme a quantidade de horas, você tem um aumento do UFC, que é a unidade formadora de colônia, quando esse micro-organismo ele começa a multiplicar, né, e expandir, ou seja, ele ganha exponencial. É um que gera 1.000, aqueles 1.000, cada um vai gerar mais 1.000. Então, o que acontece, pessoal? Durante esse processo de multiplicação, os micro-organismos eles vão produzir também, vocês podem ver aqui, metabólitos. Né? Durante todo o processo de multiplicação que esses micro-organismos têm, eles vão produzir metabólitos. Por que eles produzem metabólitos secundários? Né? Plantas produzem metabólitos secundários. Né? Os micro-organismos produzem metabólitos secundários, que são substâncias químicas que são produzidas quando aquele micro-organismo está sob estresse. Então, o que acontece? Quando você coloca dentro de uma biofábrica um micro-organismo com um meio de cultura, com uma quantidade específica, o micro-organismo ele começa a aumentar a sua população, multiplicar em um exponencial. Em determinado momento, vai acabar alimento, vai acabar oxigênio, certo? E aí ele começa a entrar em estresse. No ambiente, pessoal, depois eu vou mostrar para vocês, no ambiente, é esse estresse no ambiente que, às vezes, faz com que o micro-organismo produza tal metabólito. O metabólito secundário, geralmente, ele é o sistema de defesa da bactéria ou do fungo. No ambiente, ele é utilizado para quê? Para ter competitividade. Quando eu estou colocando ele numa biofábrica e multiplicando, eu estou multiplicando também em exponencial, assim como a bactéria, eu estou multiplicando em exponencial, como vocês podem ver naquele pico ali, o metabólito secundário. Na maioria das vezes, dependendo do grupo de espécies de bactérias ou fungos, quem executa a função de biocontrole ou ação de promotor de crescimento é o metabólito, não a bactéria em si. Então, existem micro-organismos que é a presença da bactéria, é a própria bactéria que realiza essa função. Em alguns casos, é o metabólito. No produto de prateleira, você não tem o metabólito, porque você está lá um produto que tem o micro-organismo e pode ter uma quantidade de metabólito. Provavelmente, daqui a 10 anos, uma nova geração de biológicos será o uso dos metabólitos desses micro-organismos. Não temos ainda tecnologia para isso, ainda está caminhando, né? A gente ainda não consegue escalar a produção desses metabólitos e padronizar eles.
Então, pessoal, quando a gente fala da produção on-farm e da produção de prateleira, essas diferenciação, o principal, em termos técnicos, né, em relação ao produto em si, está em relação à produção de metabólitos. Mas eu tenho também outros benefícios, né? E é aí que encaixa, que chega aquilo que eu falei, que não é para todo mundo. Cada cenário, cada agricultor, ele vai ter ou não condições de utilizar um bioinsumo on-farm. Benefícios, pessoal. A gente fala muito de baixo custo. Por quê? Você pega 5 litros do produto, coloca numa biofábrica de 2.000 litros, né? E 5 litros vira 2.000 litros de produto. Isso para uma fazenda, se você está falando em utilização de 500 ml de produto por hectare, você dá escala na sua fazenda. Por que isso é importante, pessoal? Você está falando de autonomia. Você está falando da economia em questões de embalagem, economia em transporte, certo? Outro ponto, um maior número de ferramentas. Né? Quem nunca passou por uma correria perto do plantio, porque precisa do produto X, o produto tal, que está faltando esse, chegou esse, não chegou aquele, vai dar para aplicar, não dá para aplicar. Se eu tenho os inóculos na minha fazenda de diferentes espécies de bactérias, de acordo com a minha necessidade, com a necessidade que eu tenho no campo, eu vou multiplicar essa bactéria de acordo com o volume que eu preciso utilizar. Às vezes eu comprei, né, lá no produto pronto, uma aplicação. Usei uma aplicação, mas eu tive uma reinfestação na minha área. Eita, acabou meu produto. Se eu estou trabalhando no sistema on-farm, eu tenho inóculo, eu consigo, em 24 horas, 5 litros ser transformado em 2.000 litros. Certo? Então, isso é um dos benefícios, pessoal. A questão dos metabólitos, que já foram ditas. Mas nem tudo são flores. Né? Eu preciso de um investimento, óbvio, porque eu vou colocar uma mini indústria na fazenda. Esse investimento, eu tenho que ter asepsia, eu tenho que ter um profissional cuidando daquele espaço, né? Um responsável técnico. A procedência dos inóculos e do meio de cultura, porque tudo que você colocar na biofábrica, ela vai multiplicar. Então, esse cuidado, né, e é um cuidado que o MAPA tem tido em relação a criar as regulamentações, né, vai multiplicar o inóculo. Quem vende esse inóculo tem que ter registro dessa cepa. Todos esses cuidados. Outro ponto, precisa de atualização constante. A partir do momento que eu tenho uma praga nova, e, beleza, a pesquisa mostrou ali que eu tenho uma bactéria nova que pode ser utilizada. Eu tenho que desenvolver o processo de multiplicação, o processo de asepsia, né, a eficiência, todo o desenvolvimento do produto para controle no campo. Então, quando a gente fala do manejo biológico como uma ferramenta, existem vários benefícios que se encaixam muito naquelas premissas que se fala muito de ESG hoje, né? Então, aí, redução de resíduos, aumento da fixação de carbono e N no solo. Depois eu vou mostrar uns resultados rapidinho para vocês, que a gente tem feito estudos de metagenômica do solo para avaliar, né, o aumento da diversidade e do aporte de carbono no solo com o uso desses bioinsumos, porque se você tem autonomia de multiplicar e produzir esses bioinsumos na sua fazenda, não é limitado. Então, você consegue trabalhar com manejos para agricultura resiliente, agricultura regenerativa, porque você vai ter à sua disposição com um custo bem mais reduzido do que você tivesse que colocar só produto químico que é vendido por uma multinacional. Maior rentabilidade, geração de trabalho qualificado. Né? Hoje, eu falo porque eu, numa empresa de on-farm, o que é mais difícil é conseguir mão de obra para trabalhar nas fazendas, nas biofábricas. A gente tem que dar cursos, formar as pessoas para os nossos clientes, porque o mercado absorve,
né? A gente criou uma profissão nova, que é o laboratorista de multiplicação on-farm. Regeneração do solo, né? A gente fala aí de recuperar a biodiversidade do ambiente, que, na verdade, ela é do solo, essa biodiversidade. Todos os bioinsumos, a origem deles é o solo, né? E a diminuição da dependência de insumos importados, né? Quando estourou a guerra na Ucrânia, que houve aquele susto de, meu Deus, vai faltar adubo, vai faltar isso, não vai poder comercializar, a gente é totalmente dependente de insumos. Então, é uma ferramenta que pode ser categorizada ali como um item de segurança nacional. Você ser autônomo em relação a produzir os insumos utilizados, né? O Brasil ter essa autonomia é extremamente importante para a economia do país. E aí, por que desenvolver essa agricultura mais sustentável, regenerativa e focar no on-farm como uma ferramenta dentro desse sistema, né? Primeiro, segurança alimentar. E aí entra essa questão de ter autonomia produtiva e de produção de insumos. Política, economia, toda essa instabilidade que existe, mais uma vez, é uma vantagem para a gente. E a produtividade e mudanças climáticas, né? A gente já tem aí, esse ano, como a gente teve essa última safra, muita instabilidade dos fenômenos climáticos, chove muito ou seca muito, alguns micro-organismos subiram em destaque, né? Micro-organismos que induzem a tolerância à seca, ao estresse térmico, à variação climática, ganharam o mercado aí, o espaço, apesar de serem micro-organismos já presentes no mercado há bastante tempo. Em relação à questão de ESG, né? A utilização desses bioinsumos on-farm, por exemplo, você consegue se enquadrar em várias ODSs, né? E, hoje em dia, a gente vê aí até mesmo a comercialização com preço diferenciado de produtos agropecuários que são produzidos a partir de bioinsumos. E aí vem a questão da sustentabilidade pelo amor ou pela dor, certo? Né? A gente tem o reforço negativo, que é aquele cenário, né, de medidas em relação à fiscalização, à regulamentação, e temos aí tendências que podem favorecer essa questão da sustentabilidade, né? Como o caso dos bioinsumos, né? Não é uma regra, não existe hoje ainda uma questão de um selo ou algo por utilizar, mas é um incentivo bem positivo aí. E aí, quando a gente fala dessa sustentabilidade, começa a vir aí o mercado de carbono, né? O que a gente fala aí nesse meio on-farm e pensando em agricultura regenerativa e aporte de carbono, é que, no futuro, o agricultor, na verdade, ele não vai comprar o bioinsumo dele. Ele vai poder produzir, as empresas vão comercializar algumas cepas. A tecnologia, na verdade, ela vai ser toda comercializada através do aporte de carbono. Olha, o meu produto, aquele bioinsumo que eu te forneci, ele fixou tanto de carbono no seu solo. Você vai me pagar em relação a esse benefício, né? Então, é o futuro aí. Óbvio que a empresa, a Solubio, a empresa que eu trabalho, a gente tem um programa de agricultura regenerativa que estuda esses aportes de carbono para justamente a gente entender, né, criar um padrão dentro dos solos agricultáveis. O que é um solo saudável? O que é o padrão? Incrementar 5% é realmente algo grandioso? Ou acima de 10% é que realmente pode valer uma comercialização? Então, a gente tem feito estudos relacionados a isso. No cenário, né, mundial, aí, em relação ao mercado de carbono, né, principalmente interagindo a utilização dos bioinsumos, a gente tem a compensação obrigatória, mas também a compensação voluntária que começa a aparecer aí, com empresas muito mais
no qual o core deles é realmente essa comercialização, né? Para isso, vem um outro ponto bem importante, que é o estudo do solo em si, para você dizer, para comercializar e falar que algum bioinsumo realmente melhorou o meu solo, ou que realmente a minha agricultura ela é mesmo regenerativa. Vem aí os estudos, a gente sempre falou muito, né, no agro, de características físicas e químicas do solo, e agora começa a se intensificar e popularizar as análises microbiológicas, né, quantificar a minha microbiologia do solo. Aí sim a gente consegue dar um passo bem maior. Para daí, com essa quantificação, eu conseguir fazer, né, utilização de soluções realmente baseadas no que eu tenho ali, da natureza mesmo, né? Seja através de fungos, de bactérias para promoção de crescimento, seja aí de micro-organismos que solubilizem ou promovem uma maior solubilização de outros químicos, ou de outros fertilizantes, fósforo, potássio, né? Biorremediação, a gente tem muitos micro-organismos que acabam limpando resíduos de químicos, resíduo de glifosato, resíduos de outras substâncias químicas que ainda precisam ser utilizadas, né? E aí sim a gente tem a entrada desses micro-organismos, né? Cada um tem uma função essas que se complementam. Então, são ferramentas do solo que a gente está retornando ela e tentando reduzir um pouco a conta que está negativa, quando a gente coloca bilhões, trilhões de plantas da mesma espécie como forma de cultivo, certo? Aqui só falar um pouquinho da Solubio, que é a empresa que eu trabalho com farm, e a gente entendeu que, para que eu tenha eficiência no uso desses bioinsumos, não é só produzir, né? Eu preciso ter uma série de cuidados para que eu não queime uma tecnologia que é uma tecnologia brasileira, né? O brasileiro está acostumado a trazer tecnologia de fora, mas aqui a gente está começando a levar tecnologia para fora, e a gente tem que levar com maior cuidado, né, em relação à vida útil da ferramenta. E aí entra que é uma estratégia que precisa de multidisciplinaridade. Eu preciso de engenheiro de processos, eu preciso de um engenheiro mecânico, eu preciso de um biólogo, eu preciso de um agrônomo, eu preciso de várias profissões trabalhando em conjunto para trazer essa autonomia para o país em relação à produção de insumos. Era isso que eu tinha para falar, certo? Doutora Simone, muito obrigado pela tua participação. Uma salva de palmas para a doutora Simone, mas já tem mais. Você pode aguardar na plateia e depois a gente vai promover aqui um debate também para que a gente possa falar um pouco mais sobre a sua área.